Bom dia, meninas, tudo bem? Eu vou continuar falando então com vocês sobre as doenças neurológicas, né? Que vocês me mandaram os temas aí. Eu falei um pouco da ela no vídeo anterior e eu vou falar hoje para vocês sobre atrofia muscular, que foi sugestão de uma das alunas. Na verdade, a gente acabou entrando no assunto no vídeo passado, porque ela causa, né, atrofia muscular, mas eu achei interessante a gente falar dela separadamente. Então, o que é a atrofia muscular? Ela é o enfraquecimento e a diminuição da massa muscular, causada pela diminuição das células musculares. Existem dois tipos de atrofia: a por desuso e a neurogênica. A por desuso, ela é causada por falta de atividade no músculo. Então o músculo fica muito tempo parado e aí ele pode atrofiar. Vou dar um exemplo: uma pessoa que teve uma fratura na perna e ela tem que ficar lá, vamos supor que ela tem que ficar bastante tempo, se foi uma fratura muito grave, sei lá, 7, 8 meses com a perna imobilizada. Irá acontecer uma atrofia muscular naquele local, ainda que seja pequena, mas vai acontecer, porque o músculo ficou muito tempo em uma posição só, muito tempo parado, não houve atividade ali, então o músculo ele acaba paralisando. Falar num termo mais genérico, mas ele acaba paralisando. Então essa é a atrofia muscular por desuso. A neurogênica, ela pode acontecer por vários motivos. Um deles é a ela, que a gente viu no vídeo passado, por outras doenças neurológicas que incapacitam o paciente, lesões no nervo. Então, ela é secundária, ela acontece depois, por causa de uma doença. Tipo a ela, como eu já falei. Deixa eu só puxar pra cá aqui. Ela tem tratamento? Ela tem tratamento. Na atrofia muscular por desuso, o tratamento é atividade física. Então você vai ali devagarzinho, movimentando o membro, né? Fazendo uma atividade, que aí ele volta ao normal. Na atrofia na atrofia neurogênica, o tratamento já é um pouquinho mais específico. Você pode precisar de uma reposição hormonal, eletroestimulação, fisioterapia. Então já é uma coisa mais específica, porque ela vem por conta de uma atividade, de uma doença anterior, né? Como que a gente deve evitar a atrofia muscular? Realizar atividades físicas regularmente, atividades indicadas para cada tipo de idade, né? Nos pacientes que são mais velhos, o médico o médico ou o fisioterapeuta ele costuma orientar para que se faça hidroginástica, porque ela é uma atividade que ela força os músculos, porém ela não tem impacto, né? O paciente ele não tem perigo de lesar nenhum tipo de nervo, de ter lesões musculares, porque ela é uma atividade sem impacto, porém ela força a musculatura. Então é bastante interessante. Gente, a gente tem que se manter sempre em movimento. Eu não sei se vocês já ouviram aquela frase, mas tudo que não é usado atrofia. E realmente, tudo que não é usado atrofia, inclusive os músculos. Então a gente precisa estar sempre ali fazendo alguma atividade, sempre se movimentando. Isso nos dá longevidade. Outra forma de prevenir é incluir na dieta alimentos ricos em ômega 3, proteína e demais vitaminas. Existem várias vitaminas que são boas, né, para a musculatura, mas a proteína que a gente pode ingerir na carne, em alguns legumes também tem proteína, na soja, enfim, também são ótimos para evitar esse tipo de problema muscular. O sono também, ele é muito é muito interessante. Na verdade, quando a gente ouve esse tipo de coisa, né, a gente acha, é bobeira. Não, não é. A pessoa que ela tem um sono regular, que ela dorme ali pelo menos 8 horas por dia,
ela descansa o músculo. O músculo ele precisa de descanso. Então, quanto menos você dorme, mais problemas musculares você tem. Né? O músculo ele precisa de descanso. Eu não sei se vocês já viram falar quando esse pessoal que faz musculação, né, que é fisiculturista, tem os horários certos para dormir. Isso não é por bobeira, tem um motivo. O músculo ele cresce enquanto ele descansa. Se você tem uma atividade, se você tem uma alimentação rica em proteína e faz a musculação, por exemplo, que é uma atividade física específica para o músculo, você tem que ter os horários de descanso, porque durante o seu sono é onde o músculo cresce, é onde o músculo hipertrofia, que é o contrário, que é o crescimento. Hipertrofia significa crescimento, que é o contrário da atrofia, que é quando o músculo perde volume e ele fica pequeno e não tem mais força e perde a força, enfraquece. Enfim, então por isso o sono ele é importante. Então, alimentação, ômega 3, proteína e descanso são os remédios para os nossos músculos, né? No caso dos pacientes que já possuem essa condição, entra aí a fisioterapia. Se for um paciente que tiver condição de fazer uma musculação, também é ótimo. Algumas medicações podem ajudar se ele tiver muita dor, que são relaxantes musculares. Mas assim, atividade física e alimentação é o essencial. E na nossa parte é a paciência, o amor e saber como lidar com esses pacientes, né? O paciente ele tem muita dor, então você não vai pegar um membro que está atrofiado e esticar de uma vez na hora de trocar o paciente, na hora de dar um banho, enfim. É tudo com muito cuidado e o importante é não forçar. Porque não adianta a gente achar que vai forçar o paciente e o membro vai simplesmente de uma hora para outra voltar a funcionar. Não é assim. Quando a fisioterapeuta vai fazer o trabalho dela, é aos poucos, é devagar. Hoje ela puxa um pouquinho, na próxima sessão ela puxa mais outro pouquinho e assim o membro vai voltando à sua atividade normal, vai voltando vai saindo aquela resistência, né? Vai acabando aquela resistência do músculo, mas é aos poucos, não é assim de uma hora para outra. Por isso que tem as sessões, né? Então, o paciente, por exemplo, vai ter que fazer 20 sessões de fisioterapia, 10 sessões de fisioterapia, 30 sessões. Por isso que existem as sessões, porque não é de uma hora para outra que aquele músculo vai voltar a funcionar normalmente. Isso é importante vocês saberem. E a nossa parte é isso, é ter paciência, não forçar o paciente, né? Existem as técnicas que quando voltar às aulas a gente vai ver tudo isso para a gente poder lidar com esse tipo de paciente, tá certo? Qualquer dúvida vocês me perguntem no grupo, me mandem mensagem. Hoje eu não vou deixar lição, porque eu já deixei o filme para vocês assistirem. Peço que quem não assistiu assista, por favor, e me deem um feedback no grupo. Porque o filme é a mesma coisa, trata-se da ela, porém vocês vão ver os resultados da atrofia muscular lá, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula.